Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de consultas SQL. Na aula de hoje nós falaremos sobre o operador like, order by, como realizar consultas aninhadas ou subconsultas utilizando os operadores in ou not in, exists ou not exists, e algumas outras funções. Vale lembrar que todas as consultas realizadas nessa aula são utilizando o SGBD PostgreSQL. O primeiro operador que nós veremos hoje é o operador like. O operador like ele executa comparações a partir de cadeias de caracteres. Então, se eu tenho aqui uma consulta, na sequência do meu operador where, eu tenho uma lista de condições que eu vou aplicar em cima daquela seleção. Dentre essas condições, eu posso utilizar o like para comparar cadeias de caracteres, ou parte de cadeias de caracteres. Vamos ao exemplo. Considere aqui a minha tabela funcionário. Dentro da minha relação funcionário, eu tenho o pnome, a inicial e o nome, que são as três partes do nome do funcionário. Então, aqui eu vou trabalhar apenas com o primeiro nome. O nome dos funcionários são estes. Vamos supor que eu gostaria de pegar os funcionários que têm a primeira letra do nome J. Uma condição, utilizando o where, pnome, e agora sim, o meu operador like, dentro do operador, a manipulação de como eu gostaria que fosse aquela cadeia de caractere. Então, como eu gostaria de recuperar o nome dos funcionários que começam com J, então eu coloco aqui J, e um caractere coringa, que é o percentual. Ou seja, aqui ele vai buscar todos os nomes de funcionário que tem como primeiro caractere, o caractere J, e depois ele pode ter qualquer coisa, inclusive nada. Então, vejam, aqui retornou 4 tuplas. Esse caractere coringa, ele pode aparecer em qualquer parte da minha string. Então, se eu fizer um percentual n e percentual, significa que eu quero buscar o nome dos funcionários que tem a letra n em qualquer parte do nome. Pode ser no começo, pode ser no meio e pode ser no fim. Um detalhe, o operador like, ele diferencia letras maiúsculas de minúsculas. Então, vamos supor aqui, eu quero recuperar o funcionário que tem F no nome. Então, vejam, só aqui nesses 4, eu tenho a Jennifer, que tem um F aqui, e eu tenho o Franklin, que começa com F. Só que eu não vou recuperar o Franklin. Por quê? Porque o like, ele é um operador que ele diferencia maiúscula de minúscula. O Postgres e alguns outros SGBDs oferecem um operador que não faça essa diferenciação. Então, no caso do Postgres é o iLike e de insensitive. Então, agora eu consigo retornar o Franklin. Outra forma de utilizar o operador like é por meio do underscore. O underscore ele faz o seguinte, eu coloco aqui a posição que eu quero buscar. Eu vou fazer uma consulta, recuperar os funcionários que têm o segundo caractere do nome, a letra A. Então, vejam, eu coloco underline, que significa eu posso ter qualquer caractere aqui, mas apenas um, no primeiro caractere. O segundo, eu quero que seja A. E os demais, eu quero que seja qualquer coisa. É isso que a minha busca está realizando. Então, vamos ver o que ele retorna. James tem o segundo caractere A. Ramesh também tem o segundo A. E Vanessa também tem o segundo caractere A. Então, esse é um outro recurso muito poderoso para fazer comparações em cadeias de caracteres. O próximo operador é o order by. Esse operador ele serve para ordenar tuplas que aparecem no resultado de uma consulta. Em geral, ele funciona dessa forma. Eu tenho a minha consulta, que inicia no select, depois o from com a lista de tabelas, na sequência o where com a lista de condições e, por fim, a ordenação utilizando o order by. Essa ordenação eu posso passar ou uma lista de atributos ou a posição que esse atributo aparece na minha cláusula select. Um outro detalhe é que eu posso ordenar de forma ascendente ou de forma descendente, sendo que a forma ascendente é a forma padrão. Então, caso eu não coloque o tipo de ordenação, por padrão, o SQL vai determinar que essa ordenação ela é ascendente. Vamos supor a seguinte consulta. Eu tenho a tabela funcionário e a tabela departamento, e eu vou fazer um produto cartesiano entre essas duas tabelas somente para demonstrar a ordenação. Então, vejam,
eu estou listando o nome do funcionário e a combinação de cada funcionário com todos os departamentos. Se eu executar a operação do jeito que ela está, ele começou pelo James. Para cada funcionário, ele listou todos os departamentos. Então, vejam, James com 5 departamentos, a Jennifer com mais 5 e assim por diante. Esse aqui é um resultado de um produto cartesiano. Quando eu realizo a ordenação, eu preciso passar o atributo que eu estou ordenando. Então, vejam, vou ordenar pelo pnome, que é o nome do funcionário. Então, agora, no começo do meu resultado, são os funcionários que começam com a letra A e a lista de departamentos. E assim, em ordem ascendente, que é o padrão do SQL. Vejam, se eu colocar ASCII, ele vai obter o mesmo resultado, que é uma ordenação pelo nome do funcionário de forma ascendente. Agora, se eu colocar aqui DESC, que é descendente, ele vai fazer justo o contrário, vai retornar de forma decrescente. Da mesma forma que eu coloquei pelo atributo pnome, eu posso colocar a posição dele no select. É o primeiro atributo listado no meu select. Então, order by 1 tem o mesmo resultado de order by pnome. De forma ascendente é o default e de forma descendente. Além de ordenar por um atributo, eu posso ordenar por vários atributos. Então, vejam, eu vou ordenar pelo pnome e agora começa com a letra A. Só que vejam que o denome ele não está em ordem. Então, agora eu posso ordenar pelos 2 atributos, denome. Para o primeiro funcionário, agora o nome do departamento está ordenado. Caso eu queira ordenar o segundo de forma descendente, basta eu colocar o DESC. Então, aqui eu tenho a primeira ordenação de forma ascendente, que é o padrão do SQL, e a segunda ordenação dentro de cada grupo, de forma descendente. Da mesma forma, é a operação posicional. Aqui nós obtivemos o mesmo resultado. Outro recurso importantíssimo do SQL é quando eu utilizo expressões em consultas aninhadas ou subconsultas. Então, vejam, eu tenho aqui a estrutura de uma consulta SQL. Select, a lista de atributos, from, a lista de tabela, e where, as condições de seleção. No where, eu posso aplicar, dentre as minhas condições, outra consulta ou outros conjuntos de consultas, e assim por diante. Então, é possível, em uma mesma consulta SQL ou operação SQL, eu construir uma única consulta com vários níveis. E esses níveis, eles podem utilizar, por exemplo, alguns operadores para conectar essas consultas, como, por exemplo, o in, ou a negação dele, not in, exists, ou a negação do exists, que seria o not exists, entre outros. A primeira expressão em uma subconsulta que nós iremos ver é a utilização do operador in. Esse operador, ele compara um valor qualquer v com um conjunto de valores. Se deste conjunto algum deles for igual a v, então a operação retorna como verdadeiro e aparece no resultado final do meu select. Vamos analisar essa consulta. Aqui eu estou buscando, dentre todos os funcionários, aqueles que trabalham no departamento 4 ou no departamento 5. Então, vejam que a execução dessa consulta retorna 9 tuplas de 9 funcionários que trabalham no departamento 4 ou 5. Uma outra forma de escrever essa mesma consulta é utilizando o operador in. Neste caso, o operador in ele funciona da seguinte forma. Aqui eu tenho o DNR e o DNR eu vou comparar com todos os números que estão nesse conjunto. Se retornar verdadeiro para algum deles, ele entra na resposta final. Então, vejam que a execução dessa consulta retorna exatamente o mesmo resultado. De modo semelhante, é o not in. O not in, ele nega o que está dentro deste conjunto. Então, se nesse momento eu retornei todos os funcionários que trabalham no departamento 4 ou 5, o not in eu vou retornar todos que não trabalham no 4 ou 5. Então, vejam o resultado, somente 2 funcionários que trabalham no departamento 1. Outra forma de utilizar o operador in ou not in é, ao invés de especificar aqui os valores do conjunto, é criar uma consulta aqui dentro. Por exemplo, aqui eu tenho uma consulta que busca na tabela departamento todos aqueles departamentos que possuem o gerente com esse CPF.
Agora, se eu quiser utilizar essa consulta dentro da minha consulta anterior, eu venho aqui e coloco DNúmero para retornar apenas o número do departamento. Vejam, o número do departamento são os departamentos 3, 7 e 5. Então, aqui eu poderia passar 3,7,5 e executar essa consulta, ou passar essa consulta ali dentro, que eu obtenho exatamente o mesmo resultado. O operador IN e NOT-IN, ele valida um atributo com um conjunto. Se o valor deste atributo for verdadeiro para algum item deste conjunto, essa condição irá retornar como verdadeira e o resultado será apresentado. Outro comando bastante utilizado em subconsultas é o exists. O exists, diferente do in, ele funciona com tudo ou nada. Então, ele vai retornar como verdadeiro se pelo menos uma tupla for verdadeiro e ele irá retornar como falso se não houver nenhuma tupla verdadeira. Em outras palavras, ele verifica se o resultado da consulta aninhada dentro do exists é vazio ou não. Se ele for vazio, retorna falso. Se ele não for vazio, retorna verdadeiro. Vamos ao exemplo. Considere aqui a seguinte consulta. Aqui eu estou fazendo uma operação entre dois conjuntos utilizando o except. O que essa consulta ela retorna? Ela retorna aqueles funcionários que não possuem dependentes. Então, eu vou executar aqui essa consulta. Eu tenho aqui os funcionários que não possuem dependentes. Essa mesma consulta, eu posso alterar ela para utilizar o exists. Então, vejam como é que fica. Eu tenho aqui uma consulta geral, tanto faz qual atributo ela retorna, porque na verdade eu quero verificar se existe alguma tupla naquele conjunto ou não existe. Se existe, retorna verdadeiro. Se não existe nenhuma, então retorna como falso. Ao invés de utilizar o except, eu venho aqui e coloco um where, not de negação, porque eu quero somente os funcionários que não possuem dependentes, not exists, e aqui eu coloco o meu conjunto. Mas eu não quero o conjunto todo, eu quero o conjunto que tenha alguma ligação com o meu funcionário, where CPF igual a FCPF. E agora eu posso executar e retornou exatamente as mesmas tuplas. Essa mesma consulta, utilizando o exists, eu posso trocar por uma consulta utilizando o NOT-IN. Então, agora, em vez de exists, eu coloco o IN, com a diferença que eu preciso comparar um atributo a um conjunto. Então, agora eu vou comparar o CPF a um conjunto aqui. E este conjunto, ele tem que me retornar um atributo com o mesmo domínio do CPF, para que eu possa comparar um conjunto com um atributo. Então, agora eu preciso que ele retorne somente o FCPF da tabela dependente. Então, vejam que essa consulta irá retornar o mesmo conjunto de tuplas. Agora, vamos analisar, então, as três consultas realizadas, utilizando o except, que é uma operação de conjuntos. Então, eu tenho o conjunto A, o conjunto B e o except. Eu tenho uma consulta utilizando o NOT-EXISTS e eu tenho uma outra utilizando o NOT-IN. Essa consulta, utilizando os conjuntos, ela é limitada à apresentação de mais atributos. Então, não é possível eu exibir diretamente aqui o nome do funcionário que não possui dependentes. Para isso, eu precisaria criar uma consulta externa e colocar um IN aqui para incluir esses funcionários. Então, ficaria muito ruim. Ficaria dessa forma. Select, pnome e CPF from funcionário, where, CPF, IN. E colocaria essa consulta inteira dentro. Aí eu conseguiria exibir também o atributo nome do funcionário. Então, aqui o funcionário e o CPF. A segunda consulta ela é bem mais fácil. Basta incluir aqui o pnome, que ele automaticamente já traria as características do funcionário. E a terceira consulta também. Se eu incluir aqui o pnome, eu consigo facilmente retornar as características do funcionário. E a nossa próxima consulta é utilizando a expressão N ou SUM. Essa expressão, ou esse operador, ele é semelhante ao quantificador existencial lá do cálculo relacional. Então, como que ele funciona? Eu tenho uma expressão, um operador e N ou SUM,
e uma subconsulta. Se essa comparação for verdadeira para algum valor dessa subconsulta ou do subconjunto que retornar nessa subconsulta, então o operador N ou sum será verdadeiro. Aqui eu tenho a minha tabela funcionário e na tabela funcionário eu tenho o atributo salário, que representa o salário de cada um daqueles funcionários. Tá? Então, eu elaborei aqui uma consulta que busca o salário dos funcionários que são maiores que algum salário dos funcionários do departamento 5. Então, vejam, eu tenho aqui uma consulta que retorna todos os salários dos funcionários do departamento 5. Se na minha tabela funcionário, para cada um dos funcionários, este funcionário tiver um salário maior que algum destes, então ele vai retornar verdadeiro e vai aparecer no meu resultado final. Então vejamos, os salários dos funcionários do departamento 5 são 40 mil, 30 mil, 38 e 25 mil. Agora vamos ver o resultado da consulta. Todos os salários são maiores que aqueles salários dos funcionários do departamento 5. Se eu trocar o sum por n, deverá retornar exatamente o mesmo resultado. Então, tanto o sum como o n têm um comportamento semelhante ao in, ao operador in, e representam o quantificador existencial lá do cálculo relacional. Utilizando o operador in, bastaria eu trocar o maior que n por in e executar a consulta. Essa consulta utilizando o sum ou n, ela pode ser feita ainda utilizando uma comparação direta. Vejam que eu tenho o salário que é maior que qualquer um. Se eu fizer uma comparação comparando o salário maior que o menor salário, muda um pouquinho a lógica, mas o resultado é exatamente o mesmo. Vejam, o salário é maior que o menor salário dos funcionários do departamento 5. E obtivemos aqui o mesmo resultado. Então vejam que só aqui nós fizemos a mesma consulta de 3 formas, utilizando o sum, utilizando a comparação direta ou utilizando o in. Então o SQL ele possui vários recursos muito poderosos para realizar subconsultas. Por fim, a última subconsulta que faremos é utilizando o all. A expressão que utiliza o all, ela funciona de forma semelhante ao quantificador universal do cálculo relacional. Então, ele compara um valor v, utilizando um conjunto de operadores, a um subconjunto. Se necessariamente todas as tuplas desse conjunto ou multiconjunto forem verdadeiras, então o all irá retornar verdadeiro e assim será apresentado no resultado final da minha consulta. Esses operadores entre a expressão e o all podem ser da mesma forma que o n ou sum, maior, menor, maior igual, menor igual ou diferente. Quando eu utilizo o operador diferente associado ao all, o comportamento é semelhante ao not in. Considere a seguinte consulta. Eu estou buscando, aqui na tabela funcionário, todos os funcionários que possuem salário maior que o salário de todos os funcionários do departamento 5. Então, vejam, eu vou executar apenas essa subconsulta. Nessa subconsulta, ele retornou os salários dos funcionários do departamento 5. Então, agora, se eu executar a consulta por completo, eu preciso retornar apenas o nome e o salário dos funcionários que possuem salário superior àquele conjunto de salários que são os salários dos funcionários do departamento 5. Então, vejam, estes são os resultados de salários maiores a todos aqueles salários. Essa consulta ela é semelhante a utilizar a operação direta. Ao invés de buscar por todos os salários que são maiores, eu posso buscar direto por um salário maior que o máximo. E essa consulta deverá retornar exatamente o mesmo resultado. Tá? Então, aqui é um exemplo de consulta aninhada. Por que aninhada? Porque aqui eu tenho uma consulta que utiliza o resultado de uma subconsulta. E assim eu poderia ter várias outras subconsultas aqui dentro.
A última parte dessa aula é demonstrar algumas funções que são bastante utilizadas aqui na hora de realizar consultas SQL. Essas funções podem ser implementadas de formas diferentes por cada SGBD. A primeira delas é com relação ao número de casas decimais. Então, eu tenho o trunc e o round. O trunc, ele somente limita as casas decimais. Então, eu tenho lá um valor. Quando eu realizo o trunc para 2 casas decimais, ele simplesmente vai lá e corta o meu número para limitar essas casas decimais. Diferentemente do trunc, o round ele faz o arredondamento. Então, quando você utiliza a função round passando o número de casas decimais, ele vai fazer o arredondamento do seu valor, considerando essas casas decimais. Aqui eu faço uma consulta na tabela funcionário, buscando a média do salário dos funcionários, então a VG salário, que eu renomeei para média salário, e o número do departamento. Então, para cada departamento, eu vou carregar a média dos salários dos funcionários. Essa consulta retornou esses valores. Veja que aqui possui várias casas aqui depois do ponto. Tá? Então, esse é o resultado de um cálculo de média. Se eu utilizar a função round aqui, ele irá arredondar esse valor no número de casas decimais que for passado por parâmetro. Então, aqui eu vou arredondar para 2 casas decimais. Então, vejam, arredondei o salário, a média salarial para o departamento 1 é este valor. Agora, se ao invés de utilizar o arredondamento, eu utilizar o trunc, ele irá quebrar o número em 2 casas decimais. Repara que antes, aqui, após o ponto, era 64. Agora, ele é 63. Por quê? Porque ele simplesmente quebrou aqui o número de casas decimais em 2. Então, se eu colocar aqui 3 casas decimais, nós perceberemos que terá um valor aqui a mais. E essas são as 2 principais funções para tratar casas decimais no Postgres. Por fim, nós podemos ainda concatenar strings na cláusula do select. Nessa consulta, eu recupero as 3 partes do nome do funcionário. Então, pnome, minicial e o nome. Primeiro nome, o nome do meio e o último nome. Caso eu queira exibir o nome completo do funcionário em um único atributo, eu posso simplesmente juntar essas strings e renomear para um nome qualquer. Então, vejam, o operador para realizar a concatenação no Postgres são as 2 barras. Então, eu vou concatenar o pnome com o minicial e na sequência com o nome e renomear para nome completo. Agora, eu obtive um único atributo com o nome completo de todos os funcionários. Mas vejam, não tem um espaço em branco entre os 3 atributos. Então, agora eu vou concatenar novamente com um caractere em branco. Agora sim, eu tenho a apresentação correta do nome completo do funcionário. Assim, nós finalizamos a aula de hoje. Até a próxima aula.